Asas da inovação. Uma ascensão meteórica. A Pratt & Whitney, um nome que é sinônimo de potência e confiança no mundo da aviação. Uma história que se mistura com a própria evolução dos aviões, desde os primórdios até os dias de hoje. Uma saga marcada por inovações, desafios e um legado que atravessa gerações. Nossa jornada começa em 1925, em Connecticut, Estados Unidos. Frederick B. Hentschler, um visionário da indústria aeronáutica, funda a Pratt & Whitney Aircraft Company. Hentschler tinha um sonho ambicioso: construir motores de avião que superassem tudo que já existia. Motores mais potentes, mais confiáveis, mais eficientes. A necessidade por motores aeronáuticos de alto desempenho era urgente, e Hentschler estava determinado a suprir essa demanda. A equipe inicial da Pratt & Whitney era formada por engenheiros e técnicos brilhantes, unidos pela paixão por voar. Juntos, eles embarcaram em uma busca incansável pela excelência, desafiando os limites da engenharia aeronáutica da época. O voo do Wasp, um motor revolucionário. Em 1926, apenas um ano após a fundação da empresa, a Pratt & Whitney apresenta ao mundo o motor que mudaria para sempre a história da aviação, o R-340 Wasp. Um nome que evoca força e precisão, características que definiram essa maravilha da engenharia. O Wasp era um motor radial de 9 cilindros, refrigerado a ar, que rapidamente se tornou o padrão ouro da indústria. Sua confiabilidade e desempenho revolucionaram a aviação militar e comercial. Aviões equipados com o Wasp quebraram recordes de velocidade, alcance e altitude. O sucesso do Wasp catapultou a Pratt & Whitney para um novo patamar. A empresa se tornou sinônimo de inovação e qualidade, conquistando a confiança de fabricantes de aeronaves e companhias aéreas no mundo todo. Era apenas o começo de uma longa trajetória de sucesso, expansão global e o chamado da guerra. A década de 1930 testemunhou a expansão internacional da Pratt & Whitney. Em 1929, a empresa inaugurou uma filial no Canadá, a Pratt & Whitney Canada, para atender a crescente procura por seus motores. A aviação comercial estava decolando e a Pratt & Whitney estava na linha de frente desse crescimento. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Pratt & Whitney assumiu um papel crucial no esforço de guerra dos aliados. A demanda por motores de aviões militares explodiu, e a empresa respondeu ao chamado com uma produção em massa sem precedentes. Os motores Pratt & Whitney se tornaram o coração pulsante de caças, bombardeiros e aviões de transporte, impulsionando as forças aéreas aliadas rumo à vitória. A confiabilidade e o desempenho dos motores Pratt & Whitney se mostraram essenciais na luta contra o eixo, rompendo a barreira do som, a era do jato. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a indústria da aviação passou por uma nova revolução, a era do jato. A Pratt & Whitney, sempre na vanguarda, abraçou essa nova era com entusiasmo. Em 1948, a empresa iniciou o desenvolvimento de seu primeiro motor a jato, o J-48. A busca por velocidades cada vez maiores levou a Pratt & Whitney a desenvolver o icônico motor J-58. Esse motor, uma obra-prima da engenharia, equipava o lendário avião de reconhecimento Lockheed SR-71 Blackbird, capaz de atingir velocidades superiores a Mach 3. O J-58 era um motor turbojato de fluxo axial com pós-combustão, capaz de gerar um empuxo extraordinário. O Blackbird, graças ao J-58, quebrou diversos recordes de velocidade e altitude, consolidando a reputação da Pratt & Whitney como líder em tecnologia de propulsão aeronáutica. Voando para o futuro. Eficiência e sustentabilidade. Nas décadas seguintes, a Pratt & Whitney continuou a inovar e a desenvolver motores a jato cada vez mais eficientes e confiáveis. A empresa se tornou uma das líderes mundiais na produção de motores turbofan, utilizados em uma ampla gama de aeronaves comerciais e militares.
Nos anos 80, a Pratt & Whitney lançou a série de motores turbofan PW4000, que rapidamente se tornou um sucesso absoluto. Esses motores, conhecidos por sua economia de combustível, baixo ruído e emissões reduzidas, equiparam aeronaves icônicas como o Boeing 747-400 e o Airbus A330. Comprometida com a sustentabilidade ambiental, a Pratt & Whitney investe em tecnologias inovadoras para reduzir o impacto da aviação no planeta. A empresa se dedica ao desenvolvimento de motores mais eficientes em termos de combustível, com emissões e ruído reduzidos. Asas da responsabilidade. Impacto social global. A Pratt & Whitney reconhece a importância de sua responsabilidade social e está comprometida em operar de forma ética e sustentável. A empresa tem um histórico de apoio a comunidades em todo o mundo, investindo em educação, saúde e desenvolvimento econômico. A Pratt & Whitney tem um compromisso de longa data com a diversidade e inclusão. A empresa valoriza a contribuição de seus funcionários de diferentes origens e culturas, criando um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor. A Pratt & Whitney também se dedica a apoiar iniciativas educacionais em STEM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, buscando inspirar a próxima geração de inovadores e engenheiros. Legado duradouro. Um século de excelência. Ao longo de sua história, a Pratt & Whitney é sinônimo de inovação, confiabilidade e excelência em engenharia. Seus motores impulsionaram a aviação, conectando pessoas e culturas no mundo todo. Da era de ouro da aviação comercial à era supersônica e além, a Pratt & Whitney deixou sua marca indelével na história da aviação. Comprometida com a inovação contínua e a sustentabilidade ambiental, a Pratt & Whitney está preparada para os desafios do futuro da aviação. A empresa continua investindo em tecnologias de ponta para desenvolver motores mais eficientes, confiáveis e sustentáveis. A Pratt & Whitney, com sua rica história e compromisso com a excelência, continua a inspirar gerações de engenheiros e entusiastas da aviação no mundo todo. O futuro da aviação é brilhante e a Pratt & Whitney estará lá, impulsionando-o com a mesma paixão e inovação que a definiram ao longo de sua história.